bem com você? Pra você que não me conhece, meu nome é Thaís, está começando mais um vídeo deste canal. Hoje eu estou mais aciadinha, né, mais arrumadinha. E como vocês puderam ler aí no título, hoje eu irei falar um pouco sobre o relato de parto. Gente, cadê a barriga? Ainda tem, né? Ainda tem um pouquinho de barriga, porém, entretanto, todavia, contudo, não tem mais neném aqui, porque o neném já está do lado de fora. Exatamente, a Helenita, a Helena nasceu e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como que foi, desde quando eu comecei a sentir as contrações de verdade até o momento em que eu saí do hospital. Vou compartilhar aqui, eu não compartilhei antes. Vou deixar aqui do lado no Instagram para vocês estarem me acompanhando por lá. Pois quem me segue no Instagram já sabe há um tempinho, desde o dia que ela nasceu, já sabe que a minha filha nasceu, porque eu postei lá. E aqui eu tô tendo uma dificuldade no momento para poder estar gravando para vocês por conta da rotina com a Helena. Agora, vocês estão vendo que ela não está aqui, porque ela está com outra pessoa, né? Ela tá dormindo, tá quietinha. Se durante o vídeo, por um acaso, ela acordar, eu pego ela e mostro pra vocês, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês já deixarem o seu joinha aí, que me ajuda muito. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, acione o sininho. E eu já vou pedindo desculpa também se vocês estiverem ouvindo algum barulho externo, porque eu só tenho esse momento, gente, pra poder estar gravando esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que ele fique bom, tá? Mas tá chovendo aqui, então tá um barulho meio, pelo menos pra mim aqui tá barulhento. Espero que aí pra vocês não esteja desse jeito e dê pra vocês me escutarem direitinho, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então, eu ganhei a Helena com 39 semanas e 3 dias. Já tinha começado a gravar o vlog das 39 semanas pra vocês, relatando as coisas que eu estava sentindo. Comecei a sentir já umas contrações super diferentes das que eu já estava sentindo antes. Se você me acompanha aqui no canal, se você está acompanhando esse diário de gravidez, vlog por vlog, etc e tal, então você já sabe que já tem um tempinho que eu venho sentindo contrações. Começou com aquelas contrações de treinamento, que é normal, que barriga só endurece, não tem dor, não tem nada. Aí depois, com o tempo, veio as contrações, isso assim, durante as semanas, né? Durante o vlog, desde o começo da gravidez. Depois veio aquelas contrações que já incomodavam um pouco, mas tipo assim, se eu estivesse andando, eu conseguia continuar andando normalmente, era mais como se fosse uma cólicazinha, sabe? E só que com 39 semanas, eu já tava sentindo uma contração diferente, era uma contração muito dolorosa. Mal sabia eu que iria piorar muito, mas que pra mim já era uma contração dolorosa, que quando ela vinha, eu tinha que parar o que eu tava fazendo pra poder esperar ela passar, pra poder voltar a fazer o que eu tava fazendo. Então eu já tava nesse nível, entendeu? Então eu já tava tipo meio que desconfiando, quando elas começaram, desconfiando que ela iria nascer. Da madrugada do dia 20 pro dia 21, eu comecei a sentir essas contrações que eu tô falando pra vocês, que são mais fortes. E assim, eu não fazia ideia de como que ia ser as contrações quando eu de fato estivesse entrando em trabalho de parto. Por quê? Porque como eu já falei aqui várias vezes pra vocês, eu só tenho, tipo assim, como base as contrações que eu senti quando eu fui fazer a curetagem do Miguel, que é meu primeiro filho, que eu tive aborto retido. Então eu tive que fazer curetagem e eu tive que entrar em trabalho de parto. Eles induziram, vamos dizer assim, o parto, né? Então eu senti sim as contrações, porém eu não fazia ideia se ia ser na mesma intensidade, se ia ser do mesmo jeito. Eu não tinha uma base assim. A minha mãe teve eu e as minhas irmãs todas de parto cesárea. Então ela não sentiu contrações e ela também não tinha como me falar se era normal o que eu estava sentindo ou não. Então, na madrugada do dia 20 pro dia 21, eu estava sentindo essas contrações e eu pensei, vou começar a cronometrar. Só que assim, eu ia esperar vir a próxima, eu senti uma muito forte. E aí eu falei, vou começar a cronometrar. Então eu já baixei o aplicativo e falei, vou esperar vir a próxima contração pra poder começar a anotar aqui. E fui deitar, fui dormir. Isso já era de noite, né? Era de madrugada. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente dormi a noite inteira, acordei com uma
contração com mais dor, né? Não era bem uma contração, mas eu acordei com mais dor nas costas, uma dor nas costas assim, que não passava de jeito nenhum, entendeu? E eu decidi ir no médico. Então quando foi 1h da tarde, eu decidi ir no médico pra ver se era certo, se não era, o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu, como eu já falei no vlog anterior, eu estava 1 mês atrasada no pré-natal por conta que não tinha médico lá na maternidade que eu estava fazendo o acompanhamento. Eu já tinha marcado a consulta e aí no dia da consulta eles desmarcaram falando que o médico não poderia ir e que não sei o quê, e eu não consegui remarcar. Então eu já estava com o meu pré-natal atrasado, então eu precisava muito ir para saber se estava tudo certo. Até porque no meu último pré-natal, na minha última consulta do pré-natal, o médico tinha dito que eu estava com o princípio de anemia, que eu estava tendo anemia, e me passou os remédios. Então ele não sabia, não fazia ideia se eu ainda estava com essa anemia, se já tinha passado, já tinha melhorado, se estava do mesmo jeito, não fazia ideia de nada, nem do que eu estava sentindo, se era normal ou não. Então eu decidi 1h da tarde ir para a maternidade e tentar algo de emergência, vamos dizer assim, né? Sem marcar horário nem nada. E eu fui atendida. Eu não fazia ideia se já estava em trabalho de parto, se ainda não estava, se eu estava no comecinho, eu não fazia ideia de nada. E aí eu comentando com o médico sobre isso, ele me atendeu, ele me avaliou, ele fez o meu primeiro exame de toque, até então eu não tinha feito nenhum exame de toque. Ele falou pra mim, seu colo do útero tá totalmente fechado, o neném tá alto e você não tem dilatação. E aí me mandou pra casa novamente, falou pra mim pra eu voltar lá quando as contrações estiverem mais reguladas e estiverem vindo de 10 em 10 minutos ou menos, né? Eu comecei a cronometrar de verdade. Eu vou deixar aqui uma fotinha do aplicativo que eu usei, não tô me pagando nada pra isso. É só porque às vezes você quer saber, né? E eu vou deixar também um print pra vocês verem como que estavam as minhas contrações. Elas estavam vindo de 10 em 10 minutos com a duração de 1 minuto. No comecinho, elas estavam super desreguladas quando eu fui pra esse médico. Elas estavam vindo de 10, aí depois vinha de 8, depois eu tava vindo de 10, aí depois vinha de 4, depois vinha de 10, entendeu? Elas não estavam vindo certinhas uma pela outra, porém, todas elas estavam com a duração de 1 minuto. 1 minuto e 5, 1 minuto e 2, 1 minuto, mas era 1 minuto, né? Vamos arredondar e colocar 1 minuto, não passava muito disso. Como minha bolsa não tinha rompido, não tinha perdido tampão mucoso, não tinha acontecido nada de diferente, o médico, né, me mandou ir pra casa. Então eu fui pra casa e as contrações, elas não passaram, elas não amenizaram, pelo contrário, elas ficaram cada vez mais fortes. E assim, gente, eu vou te falar como é que é uma dor de contração. Porque, como eu disse, na minha vez, minha mãe não podia me falar porque ela não sabia do que se tratava, ela não tinha sentido isso, porque o dela foi cesárea. Eu também não tinha uma noção de como queria ser, se ia ser igual ou não do meu filho. Então, assim, as contrações de verdade, vamos dizer assim, aquelas que é sinal de trabalho de parto, elas não são iguais às outras. As outras a gente sente só na área da barriga, às vezes no pezinho da barriga, às vezes em cima, assim, a barriga toda fica dura. Essas não. Essas ela vem uma dor muito forte, como se estivesse pressionando alguma coisa para baixo. É uma dor que vem daqui de cima com pressão lá para baixo. E às vezes tem contração que sim, tem contração que não. Mas a maioria, sim, ela vem daqui de trás. Ela começa uma dor muito forte aqui atrás, nas costas. E vem, vamos dizer, caminhando aqui pra frente, pra área da frente da barriga. E ela fica ali assim, desse jeito, com a dor, até passar. Quando passa, você não sente mais nada. A barriga volta totalmente normal, fica molezinha de novo, a dor nas costas passa. Mas é desse jeito. Quando ela vem, é punk. Você não tem água que faça passar, não tem caminhada que faça passar. Pelo contrário, normalmente a gente não consegue fazer nada. O máximo que a gente consegue fazer é ficar quieta em uma posição específica. As posições que eu achei e que me ajudaram até o finalzinho do trabalho de parto foi: eu abaixava, né? Eu apoiava em alguma coisa e abaixava, ficava agachada e concentrava. Gente, concentração na respiração, que não vai aliviar a dor, vai amenizar um pouquinho, vamos dizer assim, mas não vai diminuir a dor, não vai fazer a dor ficar mais tranquila e nem nada, mas ajuda.
Não adianta você querer fazer uma posição, vamos dizer assim, porque fulano fez, porque ciclano indicou. Você tem que achar uma que dê certo com você. As que eu ficava mais confortável era essa. Eu ficava baixada, ou então eu pegava lá no hospital, eu me inclinava no balcão, tinha um balcão de atendimento, eu me inclinava no balcão e também me ajudava. E aqui em casa eu me inclinava no sofá, ficava de 4 no sofá, eu me inclinava no sofá e abraçava e apertava e a parte que a gente encosta, sabe, do sofá. Essas posições foram as únicas que me ajudaram. Não tiveram outras que eu me senti confortável. Confortável sim, gente, entre aspas, né? Porque a dor vem muito intensa, mas é melhor você achar uma posição que te ajude do que você ficar em pé, ou sem nada, ou deitada, enfim. Eu sei que tem gente que chega até dilata totalmente sem sentir nenhuma dor. Sei que tem casos assim. Porém, para você que sente dor na hora do parto e na hora da dilatação, você sabe que não dá para você ficar quietinha, não dá para você ficar assim em pé, andando, fazendo coisas quando você está em contração. Então é isso, ache uma posição que te ajude, que você se sinta um pouquinho mais confortável. Você não vai ficar confortável, mas um pouquinho mais confortável, e que seja um pouquinho mais suportável a dor, que vai dar tudo certo. E concentra na respiração na hora que tiver com a contração lá, que parece, às vezes, né, não eram todas as vezes, às vezes parecia que fazia com que a contração passasse mais rápido, porque eu não ficava concentrada na dor em si, e sim na respiração, em respirar, enfim, ajuda. Quando foi mais ou menos umas 6h40 da tarde, eu fui tomar meu banho, né, eu já tava aqui em casa, como eu disse pra vocês, eu fui tomar meu banho, e no banho eu vi que na minha mão saiu meu tampão mucoso, que na hora eu não sabia o que era, mas que depois eu mostrando a foto pro médico, eu fiquei sabendo que era meu tampão mucoso. Pra você que não sabe, o tampão mucoso ele parece mais ou menos com um catarro, né? E no meu caso, ele veio parecido com catarro e com sangue. Eu não posso deixar ele aqui, foto, pra vocês verem, porque o YouTube pode bloquear. Mas na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que vai dar direto pra foto que eu tirei pra mostrar pro médico, que vocês vão poder ver como que foi de verdade. E aí você pode ter mais ou menos uma noção de como vai ser. Então, quando foi mais ou menos umas 7h05 da tarde, depois de tomar esse banho e ver o tampão na minha mão, eu decidi ir pro hospital de novo. As minhas contrações já estavam em menos de 10 minutos. Eu fui lá no hospital, o médico me avaliou, fez novamente o exame de toque e ele disse que eu estava apenas com meio centímetro de dilatação. Gente, foi um balde de água fria que vocês não estão tendo noção. Por quê? Porque eu estava sentindo muita dor. E eu tinha certeza que, pela dor que eu estava sentindo, eu ia estar dilatada, pelo menos alguma coisa. Então eu fiquei muito chateada. E aí, por eu estar somente com meio centímetro de dilatação, o médico me mandou novamente pra casa, disse que não dava pra me internar daquele jeito, me mandou novamente pra casa. Detalhe, eu perguntei pra esse médico como que eu vou saber qual que é o momento certo pra eu vir pro hospital. Ele disse que não tinha como saber, que era pra eu vir quando eu estivesse sentindo muita dor e que as contrações estivessem muito próximas uma da outra, que não sei o que. Ele não me deu mais ou menos uma resposta certa, mas ele disse que não podia me internar naquele momento. Então eu vim muito chateada, mas eu vim pra casa e fiquei aqui em casa andando e etc e tal, pra ver se evoluía um pouco mais essa dilatação. Aqui em casa eu fiquei aguardando, né, minha bolsa estourar e etc e tal, porque o médico disse que só podia me internar assim, sem contração ou sem dilatação e etc e tal, se por um acaso minha bolsa estourasse. Ou então eu deveria ter a dilatação certa para poder ser internada. Então eu fiquei aqui em casa e vim decidida a não voltar lá para o hospital enquanto eu não tivesse certeza que eu teria evoluído nessa dilatação. E eu fiquei aqui andando e o meu tampão mucoso foi saindo aos pouquinhos na calcinha, né? Como eu disse, só saiu um pouco na minha mão na hora daquele banho, mas aos pouquinhos ele ia terminando de sair na minha calcinha. Quando foi umas 11h50 da noite, eu já não tava mais aguentando de dor, então eu decidi deixar
a água cair nas minhas costas, a água quente do chuveiro cair nas minhas costas. E, gente, foi uma outra posição que eu achei que me ajudou muito. Se você tem banheiro aí em casa, arrocha. Se você não tem, pega uma cadeira igual eu fiz. Eu peguei uma cadeira que pode molhar, né? Coloquei no banheiro, fiquei sentada com o encosto da cadeira aqui na minha frente, porque quando as contrações vinham, eu deixava a água quente caindo nas costas e eu abraçava aquele encosto da cadeira e, ó, aliviava muito. A água quente nas costas durante a contração alivia muito. Gente, eu super indico, se você puder fazer isso, faça. Porém, infelizmente, quando eu saí do banheiro, né, que eu não tinha mais aquela água nas costas, a dor voltou, assim, do mesmo jeitinho que tava antes, ou seja, forte, porque a única coisa que tava aliviando era a água quente caindo nas minhas costas. Quando foi mais ou menos umas 4h20 da madrugada, eu tava aqui em casa e já não tava me aguentando mais de dor e eu tava com medo. Eu e minha mãe, a gente tava com medo de eu ganhar a menina aqui e eu não tava aguentando mais de dor. E eu falei, não, gente, não é possível que eu não tenha dilatado mais nada. E aí eu decidi ir pro hospital. Então a gente foi pro hospital novamente. Quando foi umas 5 horas eu fui atendida lá, né? E o mesmo médico que tinha me atendido da última vez, que viu que eu estava com meio centímetro de dilatação, me atendeu novamente, fez o exame de toque e tudo que tem que fazer, e ele viu que eu tinha ganhado só 1 centímetro, gente. Eu tava com 1,5 centímetros. Eu tinha ganhado 1 centímetro nesse tempo todo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vou dilatar, eu não consigo, não sei o quê. Ele queria me mandar pra casa novamente. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não me manda pra casa, não me manda pra casa. E ele falou que não podia me internar. Olha só como é que é as coisas. Ele tinha ficado extremamente chateado, com raiva, enfim, não sei. Porque ele tinha internado umas 3 mulheres mais cedo. E essas 3 mulheres, quando ele foi passar a visita nelas lá na sala de parto, ele viu as mulheres dormindo. Então, tipo, ele ficou com raiva disso, de ter internado as mulheres e no lugar de elas estarem andando e fazendo exercício pra evoluir o trabalho de parto, elas estarem dormindo. Gente, quem tá dormindo não tá com contração. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se elas tomaram remédio, não sei, não vou julgar, não sei. Mas eu sei que o médico estava descontando a raiva dele em mim, porque ele que me falou isso e depois o porteiro o recepcionista, porteiro da maternidade confirmou, falou isso pra mim também. E assim, ele falou que não poderia me internar ali porque eu não tava com dilatação suficiente pra ser internada e também não tinha rompido a minha bolsa ainda. E aí eu fiquei muito chateada, implorei pra ele não me mandar pra casa de novo. Ele falou, então fica na recepção andando até umas 8 horas da manhã. Quando for mais ou menos umas 8 horas da manhã, que é quando eu vou embora, antes de eu ir embora eu te avalio novamente. Foi o que ele falou. Aí beleza, eu fiquei lá na recepção morrendo de dor, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Contração, gente, minhas contrações, elas não estavam mais dando tempo de 10 minutos, elas estavam vindo tipo em 5 minutos, em 6 minutos. Elas sempre ficavam duração de 1 minuto. Uma ou outra ficava tipo até uns 2 minutos, mas a maioria ficava, vamos dizer, 90%, 1 minuto de duração. E foi uma madrugada assim, gente, assim, de muita dor. Cada vez que ela vai embora, ela volta mais dolorida. Gente, vocês podem reparar que eu estou com outra roupa. Tive que dar uma breve pausa no vídeo que eu tava gravando por conta da dona Helena, né? Vocês sabem que, assim, no momento ela demanda muito de mim, então acabou que eu nem consegui terminar o vídeo naquele dia que eu comecei, mas eu espero que isso não interfira. Eu já vou aproveitar que eu voltei agora e vou pedir pra você que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E deixa aquele seu joia maroto, aquele seu joia legal que me ajuda em muito e eu fico muito feliz. Já deixa aqui nos comentários também o que você achou sobre o vídeo, sobre o meu relato de parto, se alguma coisa foi parecida com o seu. Enfim, conte pra mim, vamos conversar. Eu gosto de conversar com vocês nos comentários, eu acho isso muito legal, essa interação que a gente tem. Então, quando foi umas 7 e pouco mais ou menos da manhã já, no meio de uma contração, eu lembro que eu tava sentada numa cadeira, apoiada no balcão. E aí, no meio de uma contração, a minha bolsa estourou. Só que ela não veio aquele aguacéu, assim, tudão, não. Ela veio um pouquinho só e eu nem reparei que ela tinha estourado. Minha mãe que viu a água escorrendo assim no meio das minhas pernas, caindo no chão. E aí eu vi e falei, minha bolsa. Aí eu fui falar com o médico.
Só que quando eu fui falar com o médico, já tinha trocado o plantão. O médico tinha dito que trocava 8 horas, porém era umas 7 alguma coisa. Acho que era umas 7h10, por aí. Ou umas 7 horas, enfim, eu não sei. Mas era 7 alguma coisa. Aí eu falei com o médico, já tinha trocado. Eu falei com o médico novo. E eu falei que minha bolsa tinha estourado. E eu lembro que eu cheguei na sala dele falando, pelo amor de Deus, eu não vou dilatar, me ajuda, não tô aguentando mais de dor, que não sei o que. E aí ele falou, deita aí, eu vou fazer o exame de toque. E aí ele foi e deitou. Nesse momento, depois que minha bolsa estourou, elas estavam vindo uma em cima da outra. Tava tipo 1 minuto, 2 minutos de diferença entre uma contração e a outra. Então tava tipo muito em cima, não dava nem pra tipo descansar no intervalo das contrações, né? Aí eu deitei na maca lá, o médico foi fazer meu exame de toque novamente. Ele falou, você disse que não dilata? Aí eu falei, sim. Aí ele pegou e falou, pois você já dilatou os 10 centímetros, agora é só fazer força quando vier a próxima contração. Aí, beleza. Aí nisso, eu tava na sala dele. Aí ele, foi só aí que eles disseram que iam internar, né? Aí eles deram entrada na internação e eu fui andando lá pra sala de parto. Cheguei andando, só que na hora que eu tava chegando veio uma contração. Aí eu não fiz força nessa, eu tinha feito força numa outra durante o caminho. E aí quando eu cheguei, eu apoiei na maca assim, durante a contração, e eu pus a mão aqui embaixo, né? Lá onde vocês sabem. E eu senti a cabeça da Helena. Eu falei, mãe, minha mãe tava comigo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tô sentindo a cabeça dela. Aí minha mãe ficou desesperada. Correu, fui chamar o médico, que ele ainda tava se arrumando pra vir. Foi chamar o médico. Ela tá nascendo, que não sei o quê. A contração passou, o médico chegou, aí eu consegui subir na maca. E aí eu fiquei deitada lá. Tive ela deitada, né? Porque você geralmente pergunta qual é a posição e tal. Eu tive ela deitada, de barriga pra cima. E aí o médico falou pra eu pegar minhas pernas, segurar no meu joelho, fazer força. Eles falam que é força de cocô. É assim que eles descrevem. Faz força de cocô. Aí você vai e faz. Tem gente que caga e tem gente que não caga. Eu, graças a Deus, não caguei. Mas eu ficava pensando nisso. Porque, gente, eu estava entupida antes de entrar no 9º mês. Durante a gravidez eu passei por esse probleminha. Então eu ficava com isso na cabeça. Será que quando eu for ter a Helena eu vou cagar? Mas não caguei. Quando foi 7h51, exatamente, a Helena nasceu. Detalhe, a minha bolsa estourou, mas ela estourou bem pouquinho. E o médico disse que ela tinha estourado só na parte de cima, né? Então a Helena tava nascendo, ela tava nascendo dentro da bolsa. Aí o médico foi, ele mesmo, com tesoura, foi e terminou de estourar a bolsa. Só que aí depois que ele terminou de estourar a bolsa, parece que ela deslizou. Ela só fez pruf, aí foi e deslizou. Aí beleza. Aí 7h51 ela nasceu, com 51 centímetros, pesando 3 quilos. 455. Aí, daí a gente foi pra sala do pós-parto. De primeiro momento, a que eu fiquei numa sala, a Helena mamou. Uma moça que era acompanhante da outra mãezinha que tava dividindo a sala comigo, me ajudou a colocar ela, fazer a pega certinho. Ela mamou, ficou um tempão mamando. Mas depois disso também, gente, ela não pegou o peito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela não queria, eu colocava, ela não recusava. E aí as moças, as enfermeiras tiveram que sabe aqueles copinhos de café? Eles davam leite materno, né? Que eles tinham um banco de leite. Davam leite materno naqueles copinhos de café. Eu achava muito pouco, mas as enfermeiras falavam que não, que o estômago do bebê recém-nascido é muito pequenininho, então aquilo ali já seria o suficiente, etc e tal. Só que, enfim, eu vou falar um pouco mais com vocês sobre a amamentação depois, em outro vídeo. Agora eu vou falar mais ou menos sobre isso por cima. Vou tentar gravar um outro vídeo. Não vou dizer que vai ser rapidinho, porque como vocês puderam ver, pra gravar esse eu tive que levar 2 dias, porque é puxado, né? Uma recém-nascida em casa, que depende da gente, mas enfim. Então, como eu já tinha levado o brinco pra maternidade, eu não sabia se lá ia furar, não sabia como que ia funcionar, mas por precaução eu já levei o brinco pra lá. Eles lá furavam, e aí eu já tava com o brinco, fiz o pagamento lá, a enfermeira foi, furou, ela já saiu de lá com a orelhinha bonitinha de brinco. Gente, eu acho muito mais fácil furar brinco a criança assim, com catéter em hospital e tudo, do que levar na farmácia por conta da pistolinha que faz barulho e não sei o que. Enfim, já vi também gente que, mesmo furando na farmácia, fura errado. Então, e assim, as noites com ela lá foram. Eu passei 2 noites e 1 dia, né? Saí no 3º dia à tarde. A primeira noite ela não dormiu nada, ela chorou a noite inteira. Ela não dormiu, não deixou a gente dormir, não deixou a outra moça que tava dividindo o quarto com a gente dormir, tadinha.
E foi difícil. E eu achava que ela, mesmo ela estando de fralda limpa, já ter dado a mamadeira e tudo, ela, mamadeira não, perdão, o copinho, né, de leite, ela não dormia de jeito nenhum. Só que na segunda noite que a gente passou lá já foi diferente, ela ficou bem tranquilinha, não sei dizer o porquê exatamente, ela ficou bem tranquilinha e foi quando eu consegui fazer ela mamar, né, de fato, foi quando ela pegou o meu peito. Ela mamou e o que me fez acreditar que aquele copinho que eles estavam dando não era o suficiente, que ela era com fome, mas enfim, fazer o que? É a vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu contei mais ou menos um pouquinho de como foi o meu relato de parto. A foto do tampão eu vou deixar na minha descrição, no link da descrição. Se você tiver curiosidade de saber, é só acessar o link que vai estar aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já passou por alguma experiência parecida, conhece alguém que já passou. Deixa seu like, não esquece de deixar seu like antes de sair do vídeo, que me ajuda muito. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da Helena, apresentar ela pra vocês. Olha, gente, que gatinha, mamãe. Tô quietinha dormindo, tô de vestidinho, macacãozinha, agasalhadinha. Quem olha assim nem parece que chorou a noite inteira. Ô, modesto. Olha só essa lindeza. Ótimo, modesto. Vocês acham ela parecida comigo? O que vocês acham? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!